Agora, na nossa terceira apresentação, ela será proferida pelo professor Dino. Professor Dino já. Professor Dino Lincoln Figueroa dos Santos. Ele é professor adjunto da UFRN, nos programas de graduação e pós-graduação em Design e Engenharia Aeroespacial, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Ciências e Tecnologias Aeroespaciais, foi o primeiro doutor em Design do Brasil, formado nas nossas universidades federais, com a tese sobre o uso da matemática para a redução da aleatoriedade no processo de projeto. É mestre em Design graduado em Sistemas da Internet pela Faculdade Marista. Possui formação técnica e experiência em aviação, onde atuou como piloto comercial, piloto de acrobacia aérea e piloto do serviço aéreo especializado. Tem experiência e interesse principalmente nas áreas de design de artefatos digitais, design aeroespacial, engenharia aeroespacial, projeto de produtos inteligentes, metodologia do design, game design, robótica, empreendedorismo, usabilidade, interface homem-máquina, simulação militar, simulação de combate, simulação de voo e teoria de voo, e é docente da linha de pesquisa Design, Redes Artificiais e Cognição no grupo FII Design. Professor? Boa noite a todos. Primeiramente, minha satisfação de estar aqui hoje. Muito obrigado ao professor Tassos pelo convite para participar do grupo. Meu agradecimento também ao professor Santa Rosa, que é o líder da linha de pesquisa. Então, para entender um pouquinho melhor dessa linha, eu vou me aprofundar um pouco mais num dos pilares dela, que é justamente o projeto dessa informação que vai embarcada nos produtos. Chama-se design da informação. Design é projeto, é projetar coisas, né? Uma informação projetada. E esse também é um dos pilares do design inteligente. Você entendendo bem o design da informação, você vai entender bem o design inteligente como um todo. A teoria do design inteligente, né? Então, para ilustrar um pouco isso, eu costumo citar o programa SETI. Lá nos anos 80, existia um físico muito popular, como hoje a gente tem a série Cosmos, as séries que existem no Net Geo, Discovery Channel, né? Lá nos anos 80, esse aqui era o físico popstar da época, né? Ficou muito famoso, é muito respeitado, o Dr. Carl Sagan. E ele fez uma estimativa que existem no nosso universo conhecido bilhões de galáxias, e na nossa galáxia Via Láctea tem bilhões de estrelas, então deveria existir, por uma estimativa dele, tá? Milhões de civilizações alienígenas que teriam evoluído paralelamente à nossa civilização, algumas mais evoluídas, algumas menos evoluídas, e elas estariam, assim como nós, lá no espaço, nos seus planetas, procurando contato com outras formas de inteligência. Inspirados por essa visão de Carl Sagan, né, criou-se nos anos 80, 1984, no início com o dinheiro da NASA, o programa SET, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência ou pesquisa por inteligência extraterrestre. E funciona assim: eles espalham milhares e milhares de antenas pelo mundo inteiro. Essas antenas estão constantemente mandando sinal nosso para o espaço, por ondas de rádio, com nossa localização, música, nossa poesia, para que, na expectativa de que alguma nave alienígena trafegando por aí capte esse sinal e perceba, opa, isso aqui é uma linguagem, isso aqui vem de uma civilização que está nos procurando, né? E saibam que a gente existe. De igual modo, essas antenas estão captando o tempo inteiro o sinal do espaço. De modo que, se chegar algum sinal inteligente do espaço, passa no algoritmo do SET, ele identifica, ele consegue separar o que é um sinal aleatório do que é um sinal inteligente, do que é uma linguagem simbólica. Se nós pegarmos o som de ondas dentro do mar, o som das ondas quebrando no mar, e jogar no software do SET, ele vai dizer que isso é aleatório. Nós pegarmos uma música, um poema, botar no binário e jogar na antena do SET, ele vai dar um alerta chamado wow signal, dá um apito lá, wow, e mostra que isso é um sinal inteligente. Ele consegue identificar linguagem simbólica de sinal aleatório, certo? Através de alguns algoritmos matemáticos. E isso é tão a sério, esse software, que é um programa bilionário,
Ali meados de 2014, 2015, Stephen Hawking, ainda vivo, convenceu o bilionário russo Yuri Milner a investir $1 bilhão num novo conjunto de antenas superpotentes para ficar vasculhando o espaço, procurando por sinal de vida inteligente. Até aqui está fácil de entender, né? É muito importante entender isso, que o software do SETI separa aquilo que é aleatório daquilo que é inteligente, daquilo que é uma linguagem simbólica escrita para ser interpretada, como uma música, ou como um poema, ou como um idioma qualquer, certo? Então, aconteceu algo espetacular. Em 2013, 2 matemáticos do Afeganistão, se não me engano, são do Afeganistão, pegaram o nosso código genético, o nosso DNA, e jogaram na antena do SETI. O que foi que aconteceu? O software deu um alerta wall sign, sinal inteligente, com precisão matemática, alto grau de confiança estatística. Isso não é aleatório, isso foi escrito e algo interpretado. Inclusive, eles foram além nesse artigo, está publicado na revista Icarus, tá? Uma revista muito respeitada, alto fator de impacto. The Wall Signal of Terrestrial Genetic Code. Eles apresentaram lá também que encontraram nesse código genético várias funções bem definidas, tem alguns detalhes de engenharia de software impressionantes, casas decimais e etc. É um software, uma linguagem bastante complexo, que não tem possibilidade de ter surgido aleatoriamente, isso foi escrito. Bem, isso vai de conta de muita coisa que a gente vê por aí, né, que a gente teria evoluído, o nosso DNA foi aleatoriamente, mutacionando, e gerou-se esse código ultra complexo. O que o software está dizendo é que não, isso aqui foi algo escrito, isso é uma linguagem escrita para ser interpretada. Tá? E diga-se de passagem, Stephen Hawking, Carl Sagan, todos são evolucionistas. Isso aqui foi criado para encontrar inteligência extraterrestre. Eu vou passar um videozinho de poucos segundos e a gente volta a conversar, tá certo? Develop that critical thinking to look at all the options and say, where does the evidence lead? Never allow yourself to be put in a box where you can only think of one possible explanation. Many scientists are trying to take information and make it fit the evolutionary models. But is that good science? And until we acknowledge this, we will never discover the origin of life. The beauty of science is that we're able to move away from accepted dogma to examine the evidences. Even though we've made many breakthrough discoveries in science, there's still so much more to be discovered. It will be through these discoveries that we'll be able to cure disease, improve our well-being, and possibly discover the origin of life. Então, pessoal, quando a gente vê esse monte de zeros e uns de um software, talvez alguém que não é treinado para desenvolver software, imagine que é um monte de 0 e 1 aleatório, né? Quem programa sabe que se você errar 1, 0, errar 1, 1 disso aqui, dá a famosa tela azul, o bicho trava. Software é um conjunto de informação, como a gente viu, escrito para ser interpretado e executado. Esse monte de zerozinhos aleatórios, na verdade, são um conjunto de instruções muito específicas, bem definidas, para que seja corretamente interpretado. A gente está hoje acostumado com processadores de 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, dual core, quad core, mas cada 1 GHz desse significa 1 bilhão de instruções processadas por segundo. Passa 0 por 0, 1 por 1 no processador do computador. Esses zerozinhos aparentemente aleatórios não são, na verdade, design, eles são projetados para serem interpretados, tá certo? E isso, por exemplo, nessa tela aqui, nesse projetor, a gente tem aqui cada pixel sendo processado, a tela inteira, pixel por pixel, 70 vezes por segundo, é de 70 Hz esse projetor. Cada informação da cor de cada pixel desse está sendo processado rapidamente, tão rápido que a gente não percebe. Então, é uma grande quantidade de informação sendo processada por pouco tempo. Se nós pegarmos o hardware, que é a máquina, e tirarmos dessa máquina, dessa matéria, nós tirarmos o software, ela vira um monte de matéria inerte e não faz nada. Estou dando aqui o exemplo desse Asimo, que é um robozinho da Honda, que a gente tem esse amontoado de hardware, e que dentro dele tem um software, que é o conjunto de instruções, são as informações sendo processadas sobre como ele vai funcionar. Entendeu isso? Se eu pegar a matéria
Se eu pegar o hardware e tirar essas informações de dentro, tirar essas instruções de dentro, essa máquina vira um monte de matéria inerte. Não faz nada. Está parado, certo? Então, o que dá, entre aspas, vida para esse produto, o que dá, entre aspas, vida para essa máquina, tem instruções de como ela se locomover, como atuar seus sensores, como funcionar, é o conjunto de instruções, é a inteligência que nós colocamos dentro dela através do software. Um cidadão afirmou o seguinte, que o DNA, que é o nosso código genético, é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado que qualquer software já criado. E quem afirmou isso não foi um cientista, foi esse cidadão chamado Bill Gates, que nós reconhecemos que tem a autoridade técnica para falar de software, né? Senão vamos devolver o Windows que ele criou. Pois bem, estamos falando aqui de informação colocada no software, a gente já identificou que o DNA tem informação e é praticamente um software. Eu digo praticamente que ele é mais sofisticado que os nossos softwares, tá? Coloca o Windows no chinelo. E o que a gente está percebendo hoje em dia, conforme fala o Dr. Stephen Meyer, no final coloca as referências lá, tá? Ali está com referência número 3. Ele fala que a biologia tem entrado na sua própria era da informação. Hoje nós percebemos que vida não é só resultado de matéria e energia. É resultado de matéria, energia e informação. Sem essa informação, vira um monte de matéria inerte, não faz nada. Tá? Tudo isso era teoria, algo bonito de falar, etc. Mas em 2010 houve um divisor de águas. Aconteceu algo espetacular. O Dr. John Venter criou no ano de 2010 o primeiro genoma sintético, totalmente projetado em computador. Sintetizou isso na cadeia de aminoácidos, inseriu no núcleo de uma bactéria e ela ficou processando esse software que ele criou, atuando nos seus comandos. Então, a partir desse experimento feito em laboratório, a teoria de que células são computadores biológicos não é só mais uma teoria, é algo testável em laboratório. É interessante que às vezes falam que isso foi publicado na Science, tá, em 2010. Interessante que às vezes fala assim que o pessoal do design inteligente e tal é pseudocientista, que não faz experimento testável em laboratório. Eu pergunto, isso aqui é o quê? Né? Se a gente for pegar o número 1 da química no Brasil, em quantidade e impacto de suas publicações, chama-se Dr. Marcos Eberlin, está lá no site do CNPq. Por até alguns anos atrás, quando eu chequei, era ele o número 1, tá? Que é o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, membro desse grupo de pesquisa. Será que ele é um pseudocientista? Nosso compromisso é com a evidência científica. As implicações que pode ter na sua vida pessoal, na sua ideologia, na sua religião, cada um tem a sua pessoal. Mas aonde a evidência nos levar, nós vamos sem preconceito. O que a evidência está mostrando aqui é que o DNA é um software. Software é altamente complexo, não surge aleatoriamente, é projetado. Então a evidência está me induzindo para essa linha de pensamento. A evidência, tá? Dr. John Venter, que fez esse experimento e testou em laboratório que células e vida é fruto de um processo de software, falou o seguinte, que vida biológica, tá? É basicamente o resultado de um processo de informação, um processo de software. Nosso código genético é o nosso software, ou seja, o nosso conjunto de instruções. E nossas células estão dinamicamente, constantemente lendo esse código genético. E aí, a gente recai em algo que o professor Tasso respondeu ontem aqui na pergunta, foram muito boas as perguntas, muito educadas, né? O Dr. Venergit cita o seguinte, que se nós formos analisar um sistema de códigos, uma linguagem simbólica, é sempre fruto de um processo mental. Não existe nenhuma lei da natureza, nenhum processo natural, nenhuma sequência de eventos conhecida que gere informação a partir da matéria, do nada. Informação, uma linguagem para ser interpretada e executada, sempre é fruto de um processo mental, sempre é fruto de um processo inteligente. Tá? Processos naturais não geram isso. Então, eu vou tentar correr aqui com um exemplo interessante sobre uma possível datação dessa nossa codificação. Tá? No ano de 1987, na revista Nature, isso já faz mais de 30 anos, a doutora Rebecca Ken e sua equipe estava fazendo uma pesquisa sobre evolucionismo e evolução de etnias diferentes, etc. Qual etnia teria evoluído primeiro, chegado à nossa atual codificação genética, qual teria vindo antes.
E ela coletou dados genéticos do DNA mitocondrial, é um DNA que fica dentro da mitocôndria, e a mitocôndria, esse dado é passado somente pelas mulheres, tá? Então, eu tenho o DNA mitocondrial da minha mãe tem da minha avó, e assim por diante. Só a mulher passa isso. Porque fica lá no óvulo e tal, a organela fica lá dentro. A mitocôndria, para quem não está familiarizado, não lembra, é aquela mini usina de energia dentro da célula, a nano-usina de energia que produz molécula de ATP, que é adenosina trifosfato, que é o combustível da célula. Então, resumindo aqui, essas 147 pessoas, esquimós, aborígenos, índios sul-americanos, europeus, japoneses, 147 pessoas diferentes, se não tinham cruzamento sanguíneo, não eram parentes, de etnias diferentes, certo? De todo um planeta. Ela coletou esses dados para ver quais eram descendentes de qual local. E o resultado que ela teve foi o seguinte: praticamente todas as etnias da face da Terra hoje, todas as pessoas da face da Terra, têm o mesmo DNA mitocondrial. Ou seja, são todos descendentes de uma mesma mulher. Não importa a etnia, não importa a área da Terra. Todo mundo descende da mesma mulher. Então, praticamente esse código que roda na gente hoje, todos nós somos praticamente irmãos, descendemos de uma mesma mulher. Isso foi publicado na Nature, numa pesquisa evolucionista, em 1987. Pouquíssima gente sabe disso até hoje. Isso chamou muita atenção na comunidade acadêmica, e essa mulher foi apelidada no meio acadêmico de Eva mitocondrial. Foi um apelido que deram para ela, tá certo? E quase uma década depois, a doutora Gibbons, com sua equipe de geneticistas, isso é o que os geneticistas fazem, as referências estão aqui no final, posso passar para vocês, quem quiser ler os papers depois, tá? Também publicou na Nature um cálculo que se faz, é bem conhecido hoje na ciência forense, etc. Quantas gerações aconteceu tal coisa, você pega o tecido do DNA mitocondrial e calcula quantas gerações houve a geração superior. Existe um cálculo de estabilização do DNA mitocondrial que você sabe quantas gerações para trás aquilo está rodando. Resumindo, esse DNA mitocondrial que está rodando em todas as pessoas hoje no planeta Terra, que descende de uma mesma mulher, foi implementado pelo cálculo que foi feito há 6.000 a 6.500 anos atrás. Isso está publicado na Nature. É um cálculo genético que não tem muito para onde correr, tá? Então, esse software que está rodando em nós hoje, muito específico, altamente avançado, que coloca um Windows ou macOS no chinelo, foi implementado em torno de 6.000 a 6.500 anos atrás. Quais as implicações disso? Esse aqui é o dado, nosso compromisso é com a evidência. Está publicado. Foi refeito esse cálculo, foi refeita essa pesquisa inteira, porque chamou muita atenção, e republicado na revista de Evolução em Biologia, está a referência 9 que eu vou apresentar para vocês, também de altíssimo impacto, e coincidiu de novo. Tá? Então, esse software que a gente tem rodando está aí atuando em torno de 6.000 a 6.500 anos. Partindo para algumas conclusões que eu quero cumprir o tempo aqui rapidinho, tá? Existe um argumento que o professor Tasso já citou ontem, que é o argumento do relojoeiro, de William Paley. E ele cita exatamente assim. Imagina que você está caminhando no matagal, e daí você, nesse matagal, tropeça numa pedra. Você pega aquela pedra, olha, examina e fala, poxa, processos naturais geram pedra, essa pedra devia estar aqui desde sempre, né? Há muito tempo, foi gerado processos naturais, continua caminhando. Mas se nesse mesmo matagal você está caminhando e tropeça num relógio, você pega aquele relógio, examina e fala, olha, tem aqui um sistema de sinais, símbolos e códigos para marcar horas, minutos e segundos, e engrenagens bem posicionadas para que essas horas sejam marcadas com precisão. Você para e pensa, um relojoeiro fez esse relógio. Processos naturais não geram essa informação. Um relógio nos remete a um relojoeiro. Design nos remete a um designer. Você encontra informação especificada num projeto, você acha, alguém projetou isso aqui. Né? Então, imagine o seguinte, vou dar até um exemplo mais fácil de entender. A gente tem aqui o Parque da Cidade, né? Isso tem a obra de Oscar Niemeyer, muito bonito, tem uma área preservada, né? Isso do lado. Imagine que aquele furacão que está agora lá nos Estados Unidos passou aqui para o Natal. Só imagina, só uma hipótese, tá certo? Só um exemplo ilustrativo. Passou o furacão aqui para o Natal, passou ali pelo Parque da Cidade, levantou árvore, levantou galho, fez uma maior devastação. No dia seguinte, nós fomos lá examinar o estrago que o furacão fez no Parque da Cidade. E aqueles galhos que foram arrancados, aquela devastação toda, gerou no chão um monte de galhos ordenados, de forma que eles formavam palavras, formavam letras, palavras e sentenças. Estava até escrito assim com os galhos. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão.
Você vai pensar o quê? Esse furacão é um poeta. Como é que ele gerou esse negócio aqui? Né? É claro que alguém, normalmente inteligente, ordenou aqueles galhos para se formar aquela linguagem a ser interpretada. Não foi uma coisa aleatória do furacão girando que fez aquilo. Da mesma maneira, você pega 2,4 GHz de informação do nosso DNA, que se você errar alguns caracteres, buga o software inteiro, precisamente ajustado para formar funções específicas. Quando você vê aqui o paper dos caras lá que analisaram o Wolfsino lá do SET, é impressionante a engenharia genética feita, tá? E isso nos remete a um projetista. Alguém projetou isso aqui. Então, nessa linha de pensamento de que esse código genético altamente especificado foi projetado, quais implicações isso tem? Isso vai de cada um, tá? O que nós estamos aqui debatendo, divulgando, é a evidência em si, não as consequências dela. Para isso, alguns de vocês devem conhecer o Dr. Richard Dawkins, que hoje eu acho que seria, me perdoe o termo coloquial, mas seria o papa do evolucionismo, é quem mais propaga as ideias do evolucionismo. E ele, em oposição ao argumento do relojoeiro de William Paley, escreveu até o livro O Relojoeiro Cego, né? E é um dos maiores críticos do design inteligente, é alguém que defende bastante a ideia de que foi a aleatoriedade que gerou toda a vida e complexidade que existe, não fruto de um projeto. E num documentário que eu também recomendo, chamado The Expelled, o Dr. Richard Dawkins foi entrevistado. Esse documentário de Ben Stein mostra vários professores sendo expulsos de universidades porque, por evidências científicas, chegaram à conclusão de que o DNA é um software e passam a propagar essa informação. Algumas correntes de pensamento já pré-estabelecidas não gostam disso, formam um lobby para expulsar esse cara, porque, olha, ele está trazendo as evidências novas, vai destruir o que a gente já tem aqui. Enfim, recomendo esse documentário, tá? The Expelled, No Intelligence Allowed. Então, o Dr. Richard Dawkins foi entrevistado nesse documentário e perguntou-se ele sobre design inteligente, o que é que ele acha de design inteligente. Vocês querem ouvir o que é que ele falou ou não? Vou passar aqui, tá? Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design. Obrigado. Bem, Richard Dawkins diz que é possível observar na biologia molecular a assinatura de um designer. Se ele está falando isso, quem é que vai ser oposto, não é verdade ou não? Ele foi muito honesto nesse sentido. Muito honesto. Claro, ele continua preso à sua linha evolucionista, deve ter evoluído fora, trazido para cá, mas reconhece que existe traço de design inteligente nisso. Então, onde é que eu quero chegar para concluir? Quando nós avançamos na tecnologia, na informática, na computação, na biotecnologia, nós começamos a programar os nossos softwares e examinamos o nosso DNA, nós percebemos uma grande similaridade nisso. E ao nós pegarmos essa inteligência, um conjunto de instruções, colocarmos numa máquina para que ela processe as informações e execute, nós começamos a perceber que nas nossas células acontece esse tipo de coisa também. São computadores biológicos processando software de DNA. Então,
tem como isso é algo relativamente novo, né, a gente tem muita demanda por pesquisa e por inovação nesse tipo de área. Então, pela atenção de vocês, muito obrigado. Vou deixar as referências aqui, tá, para quem quiser ver depois.